Domingo passado nós celebramos 33 anos de organização como igreja. Coisa bonita, né? Foi muito bom. Que orgulho. Que bom aquele momento aqui todos juntos, né? Há pessoas, eu mencionei domingo passado, quero dizer, perguntam por que a igreja celebra aniversário? Para nós, é uma oportunidade de nós contarmos a história do que aconteceu antes. Porque é impossível para quem está chegando amar a igreja, ou conhecer o que ela passou e tudo mais, sem conhecer. Sem conhecer o outro, a gente não pode apreciar o que o outro, o que significa, nesse caso, a igreja. Você não pode amar aquilo que você não conhece, aquilo que você não entende. Isso se aplica em todas as áreas, né? Aprendemos alguns pontos muito básicos. O texto foi de Efésios capítulo 4, de 1 a 16, da semana passada, no domingo. O que nós aprendemos? Que a igreja não é um local. Nós queremos expandir instalações, mas isso não é a igreja. A igreja é o povo, somos nós, é você, sou eu. Isso tem que ficar bem, bem, muito, muito, muito forte. Hoje vai encaixar também. Segundo, ninguém veio aqui por acidente. Você pode pensar que você escolheu essa igreja por isso, por aquilo, mas, gente, você veio aqui porque Deus te trouxe aqui. E Deus te trouxe aqui com um propósito. Cada um de nós tem uma caminhada com Deus. Cada um de nós está escrevendo uma história. Deus está escrevendo uma história através de nós. E a igreja não é nada mais do que a coleção das histórias. As histórias juntos formam um grande evento, tudo marcado por Deus. Então, você está aqui e você está escrevendo uma história. E é a sua história que faz a nossa história. Ajudou? Se você quiser lembrar mais, você pode ir lá no YouTube, no canal Sermons, né? Você vai ter isso em português e em inglês. Mas nós aprendemos também que o caminho é duro. Seria tão bom que fosse mar de rosas. Nem individualmente, nem como igreja, o caminho é sem perigos. Nós vamos enfrentar adversidades. A coisa linda é, o justo não fica caído, ele levanta. Pode cair quantas vezes, levanta, porque o Senhor não nos deixa ficar caídos, nem individualmente, nem também em termos da igreja, né? E nós aprendemos também na semana passada que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Preste atenção. Há um problema sério com a igreja no mundo inteiro. Qual é? A ideia de profissionalizar o ministério. Como? Você contrata uma equipe, você coloca pastores e líderes e diferentes funções, e mais dinheiro, mais equipe. E essa equipe é que faz a obra. Isso não é bíblico. Nós vimos semana passada que pastores e líderes são colocados por Deus na igreja para ajudar a desenvolver. Imagine um time de futebol, seja que esporte for. Você tem os seus técnicos, né? Você tem aí os seus gerentes, aqueles diretores, aqueles que cuidam. O papel deles não é entrar em campo. O papel deles é preparar os jogadores, os participantes. Cada um de vocês. Eu vou mencionar um pouquinho na palavra de hoje, mas a palavra na semana passada fala, é como um corpo. Cada junta, o corpo inteirinho precisa estar funcionando. Quando você deixa de funcionar, o corpo não está operando mais 100% como deveria. Todo mundo tem. Não é chegar, assistir um programa, não é isso. Tá? Nós temos que ter cuidado para não cometermos esse erro de pensarmos assim, né? Cada um de nós tem. E esse trabalho não precisa ser assim, uma coisa formal apenas. Até aqui agora, num abraço, você já está ajudando o outro. Na hora do café, em vez de falar de futebol americano ou brasileiro, ou o que seja, que time que for, o que você devia fazer? Dá uma palavra de encorajamento. Tão bom te ver. Como é que você está? Tudo bem contigo? Encoraje. Nos encontros semanais e tudo isso mais. Você vai ver. Por quê? Jesus é o alicerce, ele é a fonte de tudo. E nós fomos colocados aqui para caminharmos juntos. Ajudou? Então, eu acho que eu fiz um resumo aí razoável da semana passada, né, da palavra. Hoje nós vamos estar trabalhando no texto de 1 Pedro 2, de 1 a 10. Você não precisa abrir ainda. Vou pedir que todos fiquem de pé e nós vamos estar lendo. Assim, versículo 1, os homens. Versículo 2, as mulheres. Versículo 3, os homens. Versículo 4, as mulheres. Eu comecei com os homens porque os homens vão mostrar para as mulheres como é que deve ser assim, tão forte que essa leitura vai ser. Amém, homens? E eu não vou estar lendo com vocês, então eu vou colocar aqui na tela para ficar uma versão só, tá bem? Em nome de Jesus. Então, homens, por favor, versículo 1, lá? Portanto, irmãs?
Homens. E todos agora? Antes. Pai querido, essa é a tua palavra, Senhor. Então usa com poder nas nossas vidas aqui nessa manhã, Pai. Está quase tarde. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Nós temos várias lições aqui. E vou apenas pincelar. Eu encorajo você a ir para casa, pega o texto inteiro, né, e você vai se aprofundar bastante na palavra de hoje. O que nós aprendemos aqui? Eu creio que há várias lições. A primeira lição que nós vamos aprender está bem claro. Seja diferente. Seja diferente. Por quê? Versículo 1. Se está com a Bíblia aberta, você pode acompanhar, senão eu vou só falar para você. Diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, toda espécie de reclamação, murmurações. Você vê isso? Mas olha só, o verso começa com essa palavra portanto. Né? A gramática, isso é o quê? Uma conjunção. O que é isso? Portanto. É a conjunção que liga, né? Se você voltar, não precisa voltar agora, mas você pode olhar mais depois sozinho, no capítulo anterior, ou nos versículos anteriores, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra viva e permanente. O que quer dizer isso, pastor? Ele está dizendo, você é uma nova criatura. Você não era filho de Deus, agora você é através de Jesus. Seus pecados não estavam perdoados, agora estão perdoados. Agora você foi trazido para Ele, você pertence a Ele. Então você não pode viver como se vivia antes. Isso muda. Você notou aqui? Tudo tem a ver com a maneira de nós nos relacionarmos. Porque quando nós recebemos Jesus, o relacionamento com o Pai mudou. E Ele diz, automaticamente vai mudar com os demais. Então, ele seja diferente, seja diferente. Isso quer dizer, ande na contramão da cultura. Ande na contramão dos nossos vizinhos, da maneira como todo mundo vive. Não é com arrogância, mas porque nós somos diferentes. Seja diferente, seja diferente. Mas o versículo 2 nos ajuda, além de dizer, seja diferente, porque você é uma nova criatura, você é filho de Deus, ele fala assim, alimente-se bem. Ele não está falando de picanha, nem de farofa, nem de arroz, apesar que essas coisas são extraordinárias, okay? Nem de pudim, de sobremesa, nada disso. Eu só falei as coisas que eu gosto. Você anotou isso? Anotaram isso aí? Anotaram, né? A Madalena e o seu time, né, eles fazem comida, além de ser por uma boa causa, eles fazem comida tudo orgânica, né? Oh, meu pai do céu. Ela me deu uma sacolinha, toda vez ela me dá, né? Deu uma sacolinha, camarão. Eu amo camarão. Mas cheio de cebola. Aí, né, fechei os olhos, Senhor, está abençoado. Estava gostoso, até que eu gostei. Funcionou.
Mas não é esse tipo de alimento que ele está falando. Ele está falando do alimento da palavra. Olha só o versículo 2. Se você tem aberto, diz assim: como crianças recém-nascidos, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E versículo 13: agora que provaram que o Senhor é bom. Sem alimento espiritual você não vai crescer. Nós sabemos isso. Crianças crescem assim, né? Agora o que ele fala, como crianças, imagina, Sarinha que está um anjo aqui, ela não chorou nem nada, né? Está numa boa, não foi? Mas eu tenho certeza que vocês alimentaram muito bem, não foi? A que horas que o reloginho dela vai tocar para querer... Assim que acabar o culto, vamos correr. Porque quando chega a hora do reloginho, o que vai acontecer? Como criança, ela vai dar um berro. Ela não quer saber se está na igreja, se o culto acabou, se está uma benção, se está... não quer saber de nada. A palavra de Deus é assim para nós. Seja diferente. Deseje ardentemente. Deseje ardentemente. Você vai se alimentar como crianças. E semana passada falando, até que todos alcancemos a unidade da fé, até que todos estejam na medida da estatura de Cristo Jesus. Então é um processo, cada dia mais crescendo. Como criança, a gente começa com o alimento do leite, depois vai aumentando, vai progredindo, e de repente o crescimento vem. Sem alimento, você não vai crescer. Não é opção, gente. Você precisa conhecer a palavra do Senhor, precisa saber quem Ele é, como Ele se revelou. Ame, fale, procure, porque você vai crescer. Mas aí traz para aquilo que eu gostaria de enfatizar bastante aqui, é que você é uma pedra viva. É impressionante. O apóstolo Paulo escreveu provavelmente no ano 64, aí depois de Cristo. O apóstolo Pedro, nessa carta, nós não temos certeza, mas os historiadores dizem entre o ano 60 e o ano 68. Então, mais ou menos na mesma época. Mesmo o Espírito Santo, diferentes autores, falando o quê? Vocês, cada um tem um papel a fazer. E aqui o Pedro vai usar algo diferente. Ele vai dizer para nós, ouçam só o que ele fala no versículo 4. À medida que se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados, olha só, como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Lembrem-se, eu falei, a igreja não é um prédio, a igreja somos nós, é um povo. E nós, esse povo, à medida que vai sendo edificado, você é pedra, e nós estamos sendo de pedra em pedra edificando uma casa espiritual. Entenderam isso? E quando eu escrevi isso, eu pensei, o pessoal pensou que já estavam livres da construção, né? Que não iam trabalhar em construção mais. Você pode não trabalhar na construção civil, aqui humana, mas você está na construção da casa espiritual. E isso não é negociável. Você está em Cristo Jesus, você é pedra. Você pode ser até um doutor, mas aqui vai o fulano de tal, doutor, pedra. Você pode ser um engenheiro, aqui vai um engenheiro, pedra. Você é um dono de casa, aqui vai um dono de casa, pedra. Você é um professor, pedra. Você entende? Espiritual. E pedras vivas, vivas. Então, por isso nós temos que aprender. Você é pedra viva. E nesse sentido, quer dizer o seguinte, é que nós vamos construindo. Qual é o ponto? Sozinho não dá. Ninguém foi criado para andar sozinho. Se é corpo, é junta. Se é prédio, é pedra. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Obviamente, gente, o texto fala, Jesus é a pedra principal. Ele é a pedra angular. Tudo vem dele, a energia dele, a presença dele, o alicerce, ele é o alicerce. Tudo isso vem dele. Efésios, na semana passada, falamos, dele, Jesus, o corpo todo bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Eu creio que está muito claro isso, né? Nós não fomos criados para andar sozinhos. Sozinhos nós não vamos crescer. Sozinhos nós não vamos fazer diferença. Juntos, construir uma casa espiritual. Juntos, o corpo está crescendo. Tudo bem até aí? Isso é tão fácil de entender isso. Por que a gente não... Todo mundo vive correndo. Pastor, eu quero fazer parte de um grupo pequeno. Quero estar junto com pessoas. Quero conhecer mais. Por que é tão difícil isso? Vou fazer algumas colocações. Tá? Por quê? Egoísmo, gente. Vamos ser honestos. Nós estamos, por causa do mundo, esse mundo inteirinho fala, cuida de você, primeiro você, segundo você, terceiro. Essa é a ênfase do mundo, em tudo. Nossos desejos, escolha de ambientes, escolha de amigos, como vamos gastar, tudo isso é constante. Isso é egoísmo, não tem outro jeito de dizer isso, voltado para si. Agora, o problema é que o tiro, espiritualmente, entra pela culatra. Por quê?
Porque quando você vive assim, sabe o que acontece? Você pode até ter uma vida aqui razoavelmente feliz, mas essa vida vai passar. E ela vai terminar. O que você vai acontecer? Espiritualmente você não vai crescer. Sem mim você não cresce. Sem você eu não cresço. Não tem outro jeito. Diferente apóstolos, diferentes partes das escrituras, essa é a palavra. Precisamos estar juntos. E não está falando de juntos assim na multidão. 3, 4, 5, 10, passou de 10 já complicou. Por quê? Eu preciso estar impactando a vida do outro. Qual outra razão? Disso aí, né? Por que isso tão difícil? Antes de dizer a próxima razão, deixa eu dizer o seguinte. Tem um perigo, além de você não crescer, sua família vai crescer igual. Seus filhos vão imitar você. E aí a coisa vai complicar. Você vai começar a ver neles aquilo que você queria tanto que fosse diferente na sua vida. Outra razão por que nós não nos reunimos em pequenos grupos. Medo de se expor. Enquanto você está lá longe, enquanto eu te vejo só no domingo, todo bonitinho, arrumadinho, o que acontece? Eu conheço pouco. Agora, quando eu vejo você, além de domingo, uma vez por semana, por 1 hora, 1 hora e meia, o que acontece? Eu começo a ver o seu lado bom, seu lado mais ou menos, seus lados ruins. O dia que você está com bom ânimo, o dia que você está mal-humorado, e aí o que acontece? Mas, gente, isso é de propósito. Deus nos fez assim, sabe por quê? Porque quando nós estamos juntos, a gente vê, um ajuda o outro. Levanta, encoraja, anima. Tá? Às vezes, chama a atenção. Meu irmão, não precisa agir assim. Então, nós temos medo de se expor. E, por último, nós temos medo de ser rejeitados. Muitos de nós fazemos isso. Muitos de nós. Às vezes, casamentos entram em problemas sérios porque o esposo pensa assim, se a minha esposa souber do que eu está passando na minha cabeça, ela me deixa agora. Aí, então, esconde. O marido pode estar pensando a mesma coisa, a esposa a mesma coisa. Não posso, eu tenho que guardar isso lá no íntimo. Então, nós temos esse medo. Isso precisa acabar. Para terminar essa palavra num lado positivo, eu falei, Senhor, me ajuda aqui, porque eu não quero ficar negativo nisso aqui. Né? Se essa é a natureza humana, como é que a gente resolve isso? Conversando com um irmão querido, e eu vou trabalhar nesse ponto ainda, como é que nós podemos vender essa ideia, entre aspas, né? Vender essa ideia positiva? Quais são os benefícios? Crescer, amadurecer, ser melhor. Mas eu pensei que essa palavra não vai ter muito ibope com você, né? Então, deixa eu tentar algo aqui. Eu orei muito, falei, Senhor, por favor, me ajuda aqui. Olha o que o Senhor me mostrou aí. Primeira coisa, diga para a igreja, Renato, que chegou a hora da virada. Chegou a hora de acabar com isso, que eu não estou fora, não estou envolvido, vamos mudar de direção. Como? Eu queria ler para você o texto de novo e fazer algumas colocações. No versículo 9 e versículo 10 apenas. Eu vou ler e depois fazer umas colocações. Olha o versículo 9, fala assim, presta atenção, vê se isso penetra no seu coração. Eu orei tanto, Senhor, Pai, vai fundo, vai lá, fala o íntimo, fala no interior. Olha o versículo 9, agora falando sobre nós, né? A casa espiritual, tudo andando. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, ou seja, representantes de Deus, nação santa, que vive diferente, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo bem até aí? E o 10, antes vocês nem sequer, lembra do portanto lá no início? Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo, povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então vamos fazer aqui algumas colocações? Eu queria fazer apenas 3 colocações. Primeiro, no versículo 9, logo no início. Vocês, porém, eu amo essa conjunção. Porém, todavia, contudo. Sabe por quê? É porque quando vem esse porém aí, que sabe que diz o seguinte, tudo que você era já não é mais. O egoísmo já não tem mais. O medo já acabou. Aquilo já foi embora. Você entende isso, gente? Toma posse. Nossa vida tem um porém. Em Efésios 2 fala assim, vocês estavam mortos nas suas transgressões, nos seus pecados. Vocês estavam debaixo do polegar de Satanás. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, Ele muda tudo. Tem uma virada, porém. Lembre assim, quando você estiver na luta, pensa, porém, eu era, mas Deus já fez.
Então vem isso, vai muito forte para nós. Louvados. Éramos egoístas? Não somos mais. Tínhamos medo de se expor? Não temos mais. Medo de rejeição? Já era. Que bom, gente. Que bom isso. Tá. Que mais que nós vemos aqui? Vós, porém, já falei, geração eleita. Eu me lembro, eu tenho vários traumas de infância, tá? Muitos deles Deus já curou, outros de vez em quando eu vivo como se fosse ontem, né? Quando eu escolher um time de futebol, por exemplo, você já passou por essa experiência? Tá todo mundo ali, né? Aí começa, capitão 1, capitão 2, começa a escolher, né? Aí você fica paradinho ali, que você vai ver vai, 7, 8, 9, 10, 11, e você está lá em pé ainda, você já sentiu, já passou por isso? Quando pessoas vão convidar para uma festa, convite, e você está ali, como é que você se sente? Você pode ser o mais santo possível, machuca demais. Sabe por quê? É porque nós vivemos em um mundo que ele seleciona. Seleção são os bons, os capacitados. Mas sabe como é que Deus funciona? Deus não seleciona, Ele elege, Ele escolhe. Você não foi selecionado porque você tinha alguma coisa boa para oferecer. Você foi escolhido porque Deus amou você. Você sentiu isso? Tremendo. Eu, querido, se isso não motivar você a viver uma vida diferente, eu não sei mais o que vai poder fazer. Porque ele fala assim, vós sois geração eleita. Mas tem mais ainda nessa mesma ideia. Ele fala assim, povo exclusivo de Deus. Eu tive que cavucar um pouquinho esse exclusivo de Deus, porque parece que como é que é exclusivo? Além de Deus nos escolher e dizer, sou meu, é melhor. Olha só, olha a explicação lá dos entendidos. É que essa palavra aqui quer dizer o seguinte, é o que Deus tem de mais valor. Eu falei, tem algum erro nisso aqui. É o que Deus tem de mais valor, mas está brincando. O Deus que é o Senhor do universo, o Deus que é o Senhor das galáxias, o Deus que é o Senhor dos oceanos, de tudo que existe, Ele está dizendo que você, sou a possessão dele, a posse dele de maior valor, a joia de maior valor. Você está pegando isso? Você é meu, e é o que eu mais valorizo. Eu te elegi, não selecionei, porque se fosse seleção, eu estava fora. Mas escolha, estou dentro, povo exclusivo. Gente, o que vai fazer com que nós mudemos e deixemos de lado a nossa natureza, passamos a seguir o plano do Senhor, que vai fazer com que nós nos entregamos uns aos outros, porque sem nos entregarmos uns aos outros, não vai haver crescimento. Não tem casa sem pedra, não tem corpo sem junta. O único jeito de crescermos, o único jeito de amadurecermos, é se eu compreender essa maravilha do que Deus fez por mim. Escolhido, eleito, né? Também agora, entendendo que eu sou precioso para Deus, preciosíssimo, o que Ele mais valoriza. Gente, como é que as pessoas às vezes não me valorizam, como é que é isso? Como é que eu posso até computar que eu sou tão precioso para Ele? E Ele está dizendo, você é. Mas vamos concluir. Versículo número 10. E vale a pena você ouvir de novo. Porque fala assim, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Eu quero dar $1 de presente. Pastor Moura não pode responder, nem Isabel, okay? Nem a Junéia também não pode responder. Eu quero dar $1 para você, se você disser para mim, de onde vem o apóstolo Pedro, não olha na sua Bíblia, no rodapé não, tá? O apóstolo Pedro, esse verso o Espírito Santo trouxe lá do Velho Testamento. De que livro? E que capítulo? Vou falar o nome do profeta e você vai imediatamente lembrar. Oséias. Capítulo 2. Vale a pena ler. Resumo, história aqui de Oséias. Oséias é um profeta, falando para a nação, povo de Deus, quando o povo estava longe, pecando, tiraram as costas para Deus, depois de tudo que Deus fez por eles.
Então ele vem o profeta falar. E para ilustrar, Deus mandou que o profeta Oséias se casasse com uma mulher que era adúltera, se prostituiu. E ela se prostituiu ao ponto de ter 2 filhas. E o nome lá, tem os nomes lá em hebraico, mas o nome, primeira filha, o nome significava o seguinte: não é minha. Oséias deu o nome de não é minha. Você imaginou isso, você? Sua esposa dá a luz e você dá o nome da criança, não é minha, porque não é sua mesmo? Não pega esse nome, ok? Aí veio a segunda filha, sabe qual o nome que ele deu? Não. Pessoal, isso é triste. Não é amada. Lá vai, não é amada. Lá vai o que não é minha. Você imaginou isso aí? Mas o capítulo 2, você leia Oséias, que vale a pena, na entrada. Sabe o que ele muda? Ele fala assim: Deus vem, Oséias, vá lá no mercado. Aquela mulher que você amou, que eu mandei você casasse com ela, ela te traiu e fez isso ao ponto de os filhos não serem seus. Vá lá, porque ela agora está um lixo. Os seus donos já não a querem mais, não serve para nada, ninguém a quer mais. Então ela está sendo vendida como escrava. Vá lá e a compre de volta. E traz para casa. E muda o nome dos seus filhos. Não é minha, para minha. Não é meu povo, para meu povo. Não é amada, muito amada. Agora você já entendeu o plano, né? Irmãos, eu pensei muito comigo: Senhor, como é que eu posso? O que é que eu posso ter na minha memória? O que é que o Espírito Santo de Deus pode usar que vai me motivar a viver? Porque o Pedro ele primeiro disse qual é o nosso papel, né? Você é pedra para construir. Não dá para construir pedra sozinha. Tem que estar parte de um projeto. E o projeto somos nós. Isso aí tem que ser assim. Mas tem um problema. Nossa natureza não quer fazer isso. Como é que a gente resolve isso? Se o Senhor tocar nos seus olhos, nos espirituais, no seu coração de pedra e fazer com que você entenda o que Ele fez por você. Ele escolheu você. Ele tornou você a coisa mais preciosa que Ele tem. Ele olhou para você que já tinha aprontado tanto que não era dele mais. Tinha aprontado tanto que não tinha jeito de ser amada mais. Mas, porém, todavia, a misericórdia do Senhor entrou. E essa misericórdia do Senhor não foi o Oséias. Isso é profético, gente. Ele não foi ali no mercado a comprar. Não, isso é tremendo, real. Mas o que está apontando é para a cruz. Porque Deus nos comprou de volta. Não foi com ouro, nem prata, nem coisas preciosas. Ele nos comprou de volta com o sangue do Senhor Jesus. Ele enviou seu filho para te comprar e para te dizer: agora viva diferente. Portanto, depois de tudo isso, viva diferente. Caminho com Ele. Eu sei que você deseja ser realizado imensamente. Eu sei que a sua alma grita pelo desejo de ser alguém, sabe, maduro, completo, para a sua família. A vida é muito abundante. E eu quero que você saiba que o único caminho é se você entender o que Deus já fez por você. Se você pedir, abre meus olhos, Senhor. Ele vai falar, Ele vai fazer isso, Ele vai abrir e falar com você. Em nome do Senhor Jesus. Faça isso. Você pode orar comigo? Nós vamos encerrar. Mas antes de eu dar a bênção, deixa-me dar uns minutos para você poder refletir. Não sei como você oraria, mas eu oraria assim: Senhor, eu quero vê-lo, Senhor. Quero entender, Pai. Senhor, corta essas cadeias que me prendem, Senhor, de enxergar a maravilha do Teu amor para comigo, Senhor. Eu quero construir esse prédio, Senhor, essa casa espiritual. Mas, Senhor, eu tenho muito medo, Deus. A minha natureza, Senhor, ela pensa que se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. E se me conhecerem, vão me rejeitar. Então eu te peço, Senhor, faz uma obra diferente na minha vida. Abre meus olhos, Senhor.
Tira todo o receio, Pai. Quero me entregar ao Senhor, Pai, completamente. E aí o Senhor vai poder me usar, sim, e edificar essa casa espiritual. E nós vamos crescer individualmente e como igreja, Senhor. Em nome de Jesus.